Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Irmãos, esse testemunho que eu vou contar para os irmãos aconteceu no ano passado, mas eu tinha orado para Deus que quando Ele quisesse que eu falasse aqui na igreja, que Ele me apresentasse um momento. E nenhum dessas séries que a gente está fazendo aí de jejum e oração, num desses cultos Deus falou: filha, chegou a hora de contar o testemunho para a minha igreja. E eu disse: amém, Senhor, porque a hora, o dia e o momento é do Senhor. A igreja seja feita conforme a tua vontade. Eu fiz uma colinha aqui, irmãos, que se caso eu esquecer de algum tópico, aí eu falo, mas Deus vai abençoar aqui não. Então, irmãos, esse testemunho começa dia 1º de janeiro de 2023. O primeiro dia do ano passado. Eu estive numa igreja em Igarapé visitando ela com meu irmão, e em cima do altar tinha uma pregadora, e ali ela falou assim: assim diz o Senhor, mas ela não apontou para mim, assim diz o Senhor, ela falou lá em cima do altar: assim diz o Senhor, ainda este ano vai descer alguém para a sepultura, mas não é para o mal, é para o bem. E aquilo o Espírito Santo testificou em mim. Quando eu estava indo embora, eu falei para o meu irmão, eu falei assim: você viu aquela palavra que a pregadora falou sobre a sepultura? E ele disse: não vi. Eu falei: eu acho que Deus falou comigo. Ele falou assim: não, deve ser sido de você. Aí eu falei assim: amém, vamos buscar, porque Deus não é Deus de confusão. E ali eu buscando, orando, e aí um dia eu orando de manhã, nas orações, Deus me mostrou uma visão da minha mãe morta, num leito de hospital, uma cama de hospital. E aí eu disse: será que isso é de mim? Ou é da minha carne? Porque Deus mostrando para uma filha que a mãe vai morrer. E aí Deus falou assim: não é de você, é de mim. Eu estou te mostrando, eu vou acolher tua mãe, e eu estou te mostrando isso para você orar para ela aceitar o meu filho Jesus Cristo como o único e suficiente salvador da vida dela. E eu disse: amém, Senhor. E continuei orando e buscando ao Senhor. E Deus confirmou, irmãos, como a palavra dele nos diz, lá em Números 23, 19, que ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa, né? Diria ele, não faria? Ou porventura falaria, ele não confirmaria? Então ele confirmou. E naquele dia, 1º de janeiro de 2023, era comigo que ele estava falando. E ali eu continuei buscando todos os dias, né? Para que é uma batalha espiritual, irmãos. É uma batalha espiritual. A gente tem que orar, jejuar. Como o pastor fala, que nem que seja uma vez por semana, a gente necessita de jejuar. Porque o mundo espiritual, querendo ou não, ele existe. O céu existe, o inferno existe. E a batalha espiritual está aí. A gente precisa estar revestido com a armadura do Senhor. E ali eu buscando. A minha mãe, irmãos, ela estava em casa, ela estava bem quando ele falou isso. E aí ela teve a primeira internação dela. Ela estava com uma dificuldade para respirar. E naquele momento eu pensei: agora minha mãe vai, né? Agora Deus vai recolher minha mãe. Só que aí minha mãe ficou lá, ela teve uma pneumonia, mas ela estava bem, ela falava. E teve alta. Ficou 5 dias internada e teve alta. E ficou em casa 15 dias, 20 dias, eu não me recordo do tempo que ela ficou. E aí ela retornou para o hospital, de novo com dificuldade para respirar. E aí eu pensei: é dessa vez. Ela deu Covid, mas a Covid dela da segunda vez é uma Covid leve, não foi como aquela que a gente viu aí. Ela foi internada, aí ser tratada por alguns dias, e eu pensando: meu Deus, vai ser dessa vez. E, bom, nesse momento eu estava vivendo um luto com minha mãe viva, porque ela estava bem, mas assim, eu sabia que ela ia morrer, porque o que Deus fala, Ele cumpre. Então eu estava vivendo um luto, desde o 1º de janeiro ali, que eu vi que Ele falou comigo, eu fui buscar, eu estava em luto, e quando Ele confirmou, eu permaneci. Mas mesmo naquele luto, naquela tristeza no coração, a gente não pode desistir. A gente tem que perseverar, porque Deus sabe de todas as coisas. E ali a minha mãe teve alta da segunda internação dela. E continuou em casa. Eu falei: meu Deus, que mistério é esse? Não foi dessa vez, né? Duas internação. E quando foi dia 5 de março, irmão, de 2023, eu estava aqui no culto de ceia do Senhor, eu estava sentadinha ali, e Deus falou assim comigo: vai lá e abraça
a minha serva. E eu disse: sim, Senhor, eu vou lá não, tô com vergonha. Ele falou: você vai lá e abraça ela. Aí eu não sabia nem o nome ainda da irmã Alcilene, e nem que era a esposa do pastor Odeir, mas ele falou: vai lá e abraça. Eu falei: meu Deus do céu, eu tô com vergonha. A terceira vez ele falou: vai e abraça. Eu falei: mas o que eu vou fazer, senhor? Ele falou: só vai e abraça, só vai. Então eu falei: se é melhor eu ir, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Cheguei na irmã, abracei a irmã, e quando eu abracei, Deus me usou para falar com ela a respeito da família dela. Eu estou cuidando, confia, porque eu estou cuidando. E ela chorou, eu chorei, glorificamos a Deus. Isso era na hora do louvor, glória a Deus. Aí voltei para o meu lugar, falei: ufa, agora tá de boa, já passou da vergonha. Achei eu, tinha passado, pois Deus virou para mim na hora da oração: ajoelha, mas ajoelha de frente para o meu altar, não vai dar as costas para o meu altar não, na hora da oração para consagrar a ceia. Aí eu disse, olhei para a esquerda, direita, para frente, para trás, todo mundo de pé. Eu falei: Senhor, mas como é que eu vou ajoelhar? Tá todo mundo de pé, todo mundo, né? Ele falou assim: ajoelha. Aí eu falei: Senhor, misericórdia, o Senhor hoje me pegou. E meus joelhos trêmulos, e eu tentando ajoelhar e não conseguia. Eu falei: Senhor, mas todo mundo vai olhar para mim. Aí ele falou: você ajoelha, filha. E eu ajoelhei. Aí eu ajoelhei, orei, tomei a ceia ajoelhada, senti o fogo do Senhor em volta de mim me queimando, e aquela maravilha toda, né? Que a ceia do Senhor aqui é uma glória. Todos nós sabemos a presença derrama, graças a Deus, toda honra e glória seja para Ele. E isso foi dia 5 de março de 2023. Fui embora para minha casa. Chegando na minha casa lá, estou de boa, tranquila. Quando é 11 e pouquinho da noite, a minha irmã manda mensagem para mim: irmãos, essa mãe que eu estou falando é minha mãe de sangue biológica. Eu tenho duas mães: a de criação, que é minha tia, considera ela como mãe, e a biológica de sangue, que morava lá em Recife, Pernambuco. Então, assim, para quem me conhece, que vai falar assim: mas a mãe dela está viva, é a mãe de criação, está viva, graças a Deus. Essa é a de sangue. E nesse dia 5, né, que eu cheguei em casa, depois da ceia, minha irmã, 11 e pouquinho, manda mensagem para mim, no lá de Recife, e fala: Tati, a nossa mãe sofreu uma parada cardíaca súbita, está internada e entubada no hospital. Eu perguntei para ela: que horas foi isso? E, pasmem, irmãos, foi na hora que Deus mandou eu entregar a palavra para a irmã. E quando Deus me usou para falar com ela: eu estou cuidando da tua família, aleluia, Ele estava cuidando da minha também, irmão. Porque os médicos falaram: eu não sei como essa mulher ficou viva, porque quem está internado no hospital com os aparelhos, irmãos, do lado deles, dá essa parada de 10 pessoas, 8, mesmo com os aparelhos tentando reanimar, morrem. A minha mãe estava em casa, eu tenho que ser socorrida, e Deus estava cuidando da minha mãe. Então, quando vocês ouvirem a voz do Senhor, obedeça, que é melhor do que sacrificar. Aleluia, glória a Deus. E aí, irmãos, eu agradeci ao Senhor. E no outro dia, dia 6, isso foi dia 5, o Senhor disse para mim: fala para tua irmã. Até então eu não falei para nenhum irmão meu, né? Meus irmãos de sangue não sabiam. Eles não sabiam, porque Deus não tinha permitido eu falar. E aí no outro dia Deus falou: fala para tua irmã, conta o propósito, conta o que eu te falei. E aí eu disse para minha irmã no outro dia que isso aconteceu. Falei: olha, Deus falou isso e isso e isso. E a minha mãe estava em coma. E passou dias, eu estava num sábado, numa vigília, sábado à noite, fechei os olhos, estava orando, e Deus me mostrou a minha mãe sorrindo com as vestes brancas. E aí eu entendi que Deus tinha salvado a minha mãe. Mas a minha irmã ainda não tinha me falado que durante aquela semana ela tinha aberto os olhos, e minha irmã, mais que depressa, falou de Jesus para ela. Por mais que a minha mãe estava entubada, estava com um aparelho aqui na respiração, atrapalhando para falar, quando a minha irmã fazia a confissão de aceitar Jesus, a minha mãe resmungava junto com ela. Minha irmã falava, né, confessa Jesus, seus pecados, a minha mãe resmungava
resmungava. E ali no final, quando acabou a confissão, a minha mãe chorou, demonstrando que ela aceitou Jesus. Aleluia, glória a Deus. E aí, no outro dia que isso aconteceu, na vigília, a minha irmã falou assim: Tati, a nossa mãe aceitou Jesus. Eu disse: eu creio, porque Jesus me mostrou ela na vigília, com vestes brancas, sorrindo feliz. Aleluia, glória a Deus. E aí, irmãos, a partir daquele dia, eu comecei a orar para o Senhor. Não foi pela salvação da minha mãe, eu comecei a orar pelo Senhor, para que todos os dias, até o dia dele recolher ela, para que ele tirasse a dor dela naquele dia. Eu orava e falava: Senhor, até o Senhor recolher a minha mãe, assim conforme o Senhor falou, tira a dor da minha mãe nesse dia. Não permita ela sofrer naquela cama de hospital. E chegando no dia 25 de março de 2023, eu estava orando de noite antes de dormir. Eu tive a última visão da minha mãe. Ela estava segurando a mão de Jesus. E ela estava de costas para mim. E ela olhou para mim, virando só a cabeça. E sorriu. E foi. Estava luz, só luz, claridade, sorriu e foi. Ali eu entendi. Tá chegando a hora que a minha mãe vai morrer. Irmãos, eu não sou nada, mas eu falei: Senhor, o Senhor fez até aqui, o Senhor salvou, porque uns é para cura, outros é para salvação, é para libertação, irmãos. E eu disse: eu não sou nada, mas se o Senhor achar graça que eu vou pedir, o meu aniversário é dia 30, essa visão foi dia 25. Eu disse: Senhor, não leva aquela que tu usou para me trazer a vida no dia do meu aniversário, mas se o Senhor levar, seja feita a tua vontade, porque eu entendi que estava chegando o dia. E aí, irmãos, continuei orando pela não sentir dor. E quando foi na manhã do dia 28 de março de 2023, 3 dias após essa visão de Jesus levando ela, de manhã, quando eu fui orar, eu estava orando pelas pessoas, as pessoas que eu vou orando, que Deus vai colocar na cabeça, eu vou orando. Quando chegou a vez da minha mãe, a palavra fala que antes de sair da nossa boca, o nosso Senhor já sabe o que a gente vai falar. Quando eu pensei em orar pela minha mãe, Ele falou comigo: não precisa mais orar por ela, filha, porque o dia dela é hoje. O dia dela é hoje, não precisa. Ali eu engoli aquele nó que está na garganta, irmãos, e continuei orando pelas outras pessoas. Eu continuei em oração. Quando eu levantei e sentei na minha cama, as lágrimas escorriam dos meus olhos, mas eram lágrimas de gratidão. E eu disse: glória a Deus. E eu sentada ali na minha cama, chorando e glorificando, Deus disse: filha, escreve o que eu te revelei, escreve a revelação que você teve, que eu vou recolher sua mãe hoje, porque isso é para a glória do meu nome, a grande obra que eu fiz na vida da tua mãe. E ali, irmãos, eu peguei e comecei a escrever. Irmãos, põe por favor o videozinho do print. E eu falei: eu vou escrever no WhatsApp, porque o WhatsApp tem dia, mês, hora que foi enviada a mensagem. E ali eu comecei a escrever. Pode baixar, irmãos, só um pouquinho para mim, lá no começo, por favor. Lá tem a hora e a 28 de março de 2023. Hoje, 28 de 3 de 2023, às 9 horas da manhã, quando eu fui orar para agradecer por mais um dia de misericórdia do Senhor na minha vida e na vida de toda a minha família. Quando eu fui orar mais uma vez pela minha mãe Maria, como sempre faço, porque sempre peço a Ele que Ele não permita que ela sinta dores até o dia dele recolher ela, como Ele me mostrou e confirmou, que Ele possa cuidar dela. E aí hoje, quando fui orar novamente por isso, Ele disse: não precisa mais orar pela sua mãe. E na mesma hora, o sentimento dentro de mim: hoje é o dia de recolher ela. Porque no dia 25, orando, eu tive a visão, Jesus segurando a mão dela, e eles estavam de costas, indo para a glória, e minha mãe olhou para trás e sorriu. E nesse dia, mais à noite, e na palavra ele me disse que ele estava comigo, porque quando vi essa visão, pedi ele que confirmasse. Então, sobe, irmãos, por favor. Sobe para mim ler o final da mensagem, por favor. E ele era comigo, não, dia 28, e ele disse: não ore mais, não precisa, hoje é o dia dela. Então, que se cumpra. Eu disse: então que se cumpra a vontade do Pai Celestial, e a mim, os meus irmãos, cabe agradecê-lo por ter salvo ela. Obrigada,
irmãos, está no meu celular. Se alguém tiver querer ver, né, pode ver. A mensagem foi enviada 10h17 para o telefone que estava mais próximo de mim para ficar registrado. Porque foi Deus, a obra é dele. Ele pediu para escrever para ficar gravado, porque ele pertence à chave da vida e da morte. Se ele disser que vai fazer, não importa o que for. Se ele prometeu, eu vou curar, ele vai curar. Se ele prometeu, eu vou libertar, eu vou libertar. Eu vou salvar, ele salva. Porque ele é Deus e ele pode todas as coisas. Pode pôr o atestado de óbito, por favor, irmão? Só para concluir. 28 de março de 2023. E aí eu preferi trazer o atestado de óbito, irmãos, porque no atestado de óbito não tem como fraudar, né? Tem dia, mês, ano e hora que ela faleceu. Maria de Jesus Azevedo Moreira, Hospital Eduardo Campos, em Recife, 28 de março de 2023, às 13h20. Esse é o horário, irmãos, que ela faleceu. E nesse dia, quando ela estava falecendo, eu não sabia a hora, porque ele falou que era o dia. E quando foi 1h da tarde, eu estava inquieta dentro de casa. Eu tinha falado com minha filha: filha, Deus falou que vai recolher a minha mãe hoje. E aí eu estava inquieta lá dentro de casa. Eu ia para o quarto, eu ia para a sala, eu abri a geladeira. E aí eu falei: eu vou para o quarto orar. E quando eu cheguei no quarto, fui orar, eu falei assim: Senhor, é nessa hora que o Senhor está recolhendo a minha mãe? Se for, seja feita a tua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável. E aí, de noite, que a minha irmã mandou mensagem, confirmou que era de tarde, 1h20, a minha mãe morreu. Então, irmãos, eu quero dizer para os irmãos, para concluir e fechar, que a palavra do Senhor, ela é verdadeira. Não importa o que vocês ouvem, o que interessa, o que importa é o que está escrito aqui. A palavra do Senhor nos diz: vocês estão orando pela salvação de alguém? Persevere, continue. Não importa a situação que está lá fora. Ah, mas está drogando, está se prostituindo, fornicando, está roubando. Não importa o que você está vendo. A fé é pelo que você crê. E a palavra do Senhor fala aqui em Atos 16:31. Se tu creres, tu e a tua casa será salva. Então que você